Bom, e o que falar dos vigias? O que falar dos que detêm o monopólio do uso da força? O que falar da polícia, que aqui nessa passagem é apresentada cuspindo em Jesus Cristo, dando chicotada em Jesus Cristo, humilhando Jesus Cristo, torturando Jesus Cristo. Que dizer? Que nós precisamos sempre responder a seguinte pergunta: quem vigia os vigias? A queda demanda a autoridade pública, que por sua vez está sob os efeitos da queda. Ninguém pode funcionar solto por aí, gente. Então a igreja deveria servir de consciência da nação e procurar saber o que está acontecendo na prisão. O que os soldados, o que os policiais estão fazendo com esta força, com essa autoridade da qual foram investidos. Bom, os sacerdotes, escribas, anciãos, Pilatos, a multidão ensandecida, Barrabás solto, Jesus Cristo condenado, Pilatos querendo contentar a multidão, os sacerdotes movidos por inveja, condenando o inocente, a autoridade pública percebendo que os pastores não valem nada, soldados torturando pessoas, quer dizer, violações dos direitos humanos sendo praticadas sem ter quem ouça o gemido do oprimido. Pergunta é a seguinte: o que significa ser igreja num mundo como esse? Dá para nós nos mantermos alheios a tudo isso? Eu diria o seguinte: só o fato de você ser brasileiro já demanda que você todos os dias peça perdão pelos seus pecados. Você faz parte dessa sociedade. Como que é? Não, é uma sociedade, mas como é que você está envolvido nesse negócio? Seu nome está ali. Seu nome está ali. E penso que nós não temos alternativa. Encarar esse mundo, buscar a unção do Espírito, caminhar de joelhos. E a igreja, que nem sempre tem o dever, a necessidade de se envolver como instituição, ela pode muito bem dar um enquadramento teológico para que os membros da igreja se reúnam e abracem as mais diferentes causas e tragam um pouco da realidade do reino dos céus para esse mundo confuso. Não vamos transformá-lo num Éden, mas ele não precisa ser tão ruim quanto pode ser. E sem aqui querer ficar de pieguice, mas pelo fato de na década de 60, de 70, início dos anos 80, pessoas terem sonhado com o Brasil melhor, em vez de dizerem o mundo jaz no maligno e cruzarem os braços, mas terem lutado por essa coisa preciosa que nós chamamos de democracia, hoje eu posso estar aqui pregando sem ter medo de que haja um dedo duro aqui que me leve para a polícia, tal como acontecia na década de 60. Esse dia eu estava numa manifestação do Rio de Paz, um voluntário nosso, que já tem uma certa idade, virou-se para mim e disse: Antônio, é impressionante hoje eu me ver aqui do outro lado. Falei: como assim do outro lado? Na década de 60 eu trabalhava na aeronáutica, e a ordem do quartel era para nós virmos para cá e descer o fogo nos manifestantes. E eu me lembro, Antônio, dos meus amigos voltando para a base aérea, e as gargalhadas falando do desespero dos presos políticos, que eles lançavam dos aviões no Oceano Atlântico vivos, e voltavam para a base aérea gargalhando, falando do desespero da vítima, lutando pela preservação da sua vida. Então, isso aqui é um baita de um acontecimento político. Até o final do século XIX, nós não podíamos ter templo. Os protestantes não podiam, nesse país, adorar dentro de um templo. Só podiam ter culto dentro de suas casas, mas nada de levar o evangelho para católicos e adorar publicamente. E se nós formos pensar em todas as mudanças que houve nos últimos anos, quer dizer, o resultado é isso aqui. Bem ou mal,
nós vivemos, sob muitos aspectos, melhor do que os nossos pais e os nossos avós. Agora, nada disso foi conquistado sem que pessoas tivessem derramado sangue. E é fato, se você quiser enfrentar esse mundo, você não pode perder de vista o que esse mundo fez com Jesus Cristo. Aqui nessa passagem nós o encontramos moído, porque ele ofereceu resistência. Por isso que eu diria para você que não dá para viver a fé sem coragem. E se a sua igreja não está precisando de coragem para viver o cristianismo, você precisa procurar saber a quem você está seguindo. Porque seguidor de Jesus não pode ver tortura sem se perturbar. Não pode ver Pilatos servindo a si mesmo sem enlouquecer. Não pode ver a multidão desorientada sem querer levar a luz do Evangelho para ela. Não pode ver os descaminhos da religião sem ansiar por profetizar para ela. Contudo, se fizeram com Cristo, é pouco provável que você e eu passemos incólumes. Contudo, a Bíblia nos ensina através da boca do Senhor Jesus: em verdade, verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muitos frutos. Você não vai conseguir chegar no reino dos céus de mãos cheias sem que tenha pagado um altíssimo preço em razão do seu compromisso com os ideais do Evangelho. Que Deus te abençoe muito, em nome de Jesus. Alô? Pessoal, temos aí uma meia hora então de perguntas para o Antônio Carlos. Aurenil. Boa noite, pastor Antônio Carlos, parabéns, obrigado pelas lições. Queria só colocar uma questão. É fato que o Brasil é um dos países que mais mata no mundo, é um dos países, entre os 3 países que mais prende no mundo, e a gente vê a banalização da violência e a classe média aplaude isso. A classe média quer que isso aconteça, quanto mais criminoso morrer, melhor. O que o senhor acha? Por que o senhor acha que isso acontece aqui? Em outros países, tem a mesma idade que a gente, tem uma consciência maior do que seja o indivíduo, que seja o cidadão, e a gente ainda não se atentou para isso. Isso. A equação é fácil. Uma sociedade de consumo que não apenas cria produtos para os consumidores, mas que cria consumidores para os produtos, que estabelece ideais inalcançáveis para a maior parte dos cidadãos. Quer dizer, uma sociedade de consumo profundamente desigual, na qual os desiguais vivem lado a lado, no contexto da guerra às drogas e com o Estado fraco. Não tem como não haver morte. Solução? Não há solução para o problema que não seja sistêmica. Se você vier com uma resposta isolada, não vai dar conta da situação. Nem educação dá conta disso. O que precisamos? Primeiro, um combate à desigualdade de oportunidade nesse país. Diminuir o fosso entre ricos e pobres. Isso é condição sine qua non para que haja paz. A desigualdade é parteira do crime.
Não estou dizendo que todos os pobres, que a maioria dos pobres se envolve com crime. O que eu estou dizendo é que a desigualdade vai funcionar como obstetra do crime na vida de uns poucos pobres, em número suficiente para meter fogo na cidade. Agora, é o Estado fraco que permite, por outro lado, que os igualmente criminosos, muitos dos quais membros da classe social a qual nós pertencemos, cometam chamados crimes do colarinho branco, quer dizer, sem o mínimo temor de serem punidos. Então, precisamos combater a desigualdade social. Segundo lugar, rever a guerra às drogas. Faz sentido você pegar um garoto com 300 gramas de maconha e colocá-lo no presídio Bangu? Na minha experiência com o sistema prisional, o que eu mais vi foi jovens negros e pobres, cuja vida não representa nenhuma ameaça à ordem pública, presos. Então, combate à desigualdade social, discussão sobre a guerra às drogas e a reforma da polícia. É um tripé. Poderíamos falar sobre mais medidas, políticas públicas que precisam ser implementadas, mas a resposta que não considerar esses três elementos, jamais, mas eu estou falando de experiência de campo, sede do meu movimento é na favela do Jacarezinho, estou falando de contato com o Rio Underground, manhã, tarde e noite. Não tenho a mínima esperança desse quadro mudar sem reforma da polícia. Você não pode ter duas polícias, que na verdade são quatro, que é a polícia dos delegados, a polícia dos inspetores, a polícia dos oficiais, a polícia dos soldados, e duas instituições que se odeiam, que não cooperam uma com a outra. Não tem a mínima condição disso dar certo. Então, o índice de homicídio ele é altíssimo em razão desses fatores. Agora, para confrontá-los, só a mobilização da sociedade brasileira. Porque a classe governante sofre de uma grave crise de autonomia. Grande parte dos que foram eleitos e serão eleitos estão no grampo da polícia. É do conhecimento daqueles que terão os seus interesses prejudicados que essas pessoas não implementem políticas públicas que, embora salvassem vidas, haverá de interferir com os interesses daqueles que lucram com a segurança pública. Então, não tem esperança, senão mais manifestações a lá junho de 2013. Muito lobby, muita pressão nas ruas, muita pressão no parlamento, muita petição, o povo gritando, gritando, gritando. Sem isso, não tem a mínima esperança. Eu vi no final do ano, no ano passado, participei de todas as manifestações, na lei gás lacrimogênio a rodo, meu filho foi preso, e eu tive o privilégio de estar na rua e no Congresso Nacional. E eu vi o pânico dos deputados, o terror que dominou a vida dos senadores, presidente Dilma apavorada, até o Supremo teve que imolar alguém, sabe, quer dizer, arrancando, tirando ali da gaveta um caso antigo do Donadon, para dar uma satisfação para a sociedade. Eu vi o senador Pedro Simão me dizer o seguinte: eu nunca vi em todos esses anos de vida pública o Congresso Nacional trabalhar tanto, porque eles estavam indo para a cama, dormir com fralda geriátrica, apavorados com a fúria do povo. Democracia não funciona sem pressão. Pastor, esse tripé que foi colocado, não sei se é impressão minha, mas todas essas três questões, elas apontam em direção a um Estado fraco, certo? A um poder público que é ausente com a comunidade mais desprovida, é um poder público que é ausente com os enlouquecidos,
né? E que é ausente também, permitindo essa não fiscalização do poder. É só uma impressão minha ou é isso mesmo? É isso mesmo. É o que a Bíblia diz. Pilatos querendo contentar a multidão. A meta de Pilatos é só um. Por que o discurso, por exemplo, da reforma do sistema prisional, de você levar dignidade para o preso, a discussão das drogas, todos esses candidatos têm uma agenda secreta, mas eles não falam o que pensam porque sabem que vai contrariar os interesses da classe média conservadora. É isso. E algumas decisões que precisamos tomar são decisões que vão de encontro ao senso comum da classe média. Vão de encontro, quer dizer, a classe média está querendo a soltura de Barrabás e a prisão de Jesus Cristo. Infelizmente é isso que acontece. E a classe governante sabe disso. E joga com os interesses. Eles estão o tempo todo avaliando, sabe, quais são os anseios dos que votam. E não vão falar sobre aquilo que os haveria de comprometer. Muito difícil. Josias aqui. Boa noite aí, pastor. Tô meio sem voz aí, tentar falar. O Aurenil aqui falou, né, e você falou muito bem sobre o perfil da nossa sociedade assassina e que não gera oportunidades, que é corrompida e que massacra. Dentro desse ambiente, você analisa que uma pessoa que nasce numa favela ou numa área de um poder paralelo ou de uma área pouco assistida pelo Estado, ela sozinha tem a condição de superar isso por simples educação do pai ou etc., que ela consiga superar esse bloqueio social e falar assim: eu venci por mim mesmo. É muito fácil, você não faz isso porque você não quer, porque é tranquilo, a oportunidade está aí para todo mundo, e o Brasil é um poço de oportunidade para você ser um grande cidadão. Você acredita nisso? Veja só. Olha só. O fato da pessoa praticar o injustificável não significa que aquilo que a levou à prática do injustificável não tem uma causa. Então, outro dia eu falei isso para um traficante. Você vender crack, aos olhos de Deus, é como eu esculachar o teu filho na tua presença. Você está vendendo morte. Falei isso para o camarada responsável por uma das favelas do Rio de Janeiro. Então, no meu trabalho em favela, eu não venho com o discurso da desigualdade para justificar o hediondo. Contudo, quando eu me encontro com a classe política, a classe governante, com os jornalistas, com a igreja, com a liderança religiosa desse país, eu tenho que falar em termos de combate à desigualdade social, porque ela cria o ambiente. E por um milagre da graça divina, ela cria o ambiente que poderia levar uma massa ao crime, mas não leva, especialmente no Brasil, porque a maioria dos moradores de favela está lavando nossas calças, está areando nossa panela, está construindo as nossas casas, os nossos viadutos. São os invisíveis, aqueles acerca dos quais o Chico Buarque diz: e ninguém pergunta de onde essa gente vem. É o invisível, o garçom que está ali abrindo a garrafa de água mineral, sabe, que para quem você não diz muito obrigado e o ignora, mas que é ali, ele está respondendo a miséria com trabalho, em razão por esses valores que milagrosamente prevaleceram sobre o crime. O grande problema da desigualdade é que IDH baixo, falta de acesso
a saúde de qualidade, um bom sistema educacional, a segurança pública, sabe, a mobilidade urbana, a privada, que o esgoto vai, sabe, que não corta as ruas, que passa por um cano e vai para algum outro lugar. Quer dizer, a falta disso impede o homem de desenvolver todo o seu potencial. É por isso que nós não temos prêmio Nobel no Brasil. E aquilo que se reflete na nação como um todo, você imagine o que ocorre numa favela. E o que nós temos ali na favela são pessoas com potencial para genialidade, com os seus talentos, todos atrofiados por força da desigualdade social. Olha, eu, por exemplo, sou filho de policial, e policial que nunca ganhou propina, porque se ganhou, usou mal, porque a gente sempre viveu uma vida muito simples. Então, meu pai, quando foi transferido pela Polícia Federal, ele foi Polícia Civil, depois entrou para a Polícia Federal, para a fronteira do Brasil com o Paraguai. Eu me lembro de nós morarmos numa casa de madeira, que o banheiro era do lado de fora com um buraco no chão. Eu estudei praticamente em escola pública, e quando eu saí da escola pública, foi para estudar no Colégio Figueiredo Costa, em Santa Rosa, e terminei os meus estudos no Pio XI, que nem mais existe, mas não sem antes ter passado pelo Guilherme Briggs, pelo Baltazar Bernardino, pelo Joaquim Távora. Pergunta se ali eu li Charles Dickens, William Shakespeare, Machado de Assis. Pergunta se eu tive professores que me inspiraram, que me fizeram sonhar. Tudo foi difícil, tudo foi suado, sabe? Você ter que estudar no calor, pingando em salas quentes, sem ar-condicionado, com professores mal remunerados, desestimulados. É claro que isso refletiu em todos nós. Olha, a nossa contribuição cultural para o planeta é pífia, e o nosso problema não é genético, não é DNA, é o tipo de colonização que nós tivemos e que se reflete até hoje na nossa vida. É o Brasil que está dentro de nós, do qual nós temos que nos livrar. Ora, então, é isso, igualdade. Por isso que o Amartya Sen, esse ganhador do prêmio Nobel indiano, que foi um dos mentores desse conceito de IDH, que ele falou: mas que história é essa de você mensurar o desenvolvimento de um povo pelo PIB? O que adianta você ter várias pessoas ganhando mais, se elas vivem em casas caindo aos pedaços, com valas negras cruzando as ruas onde moram, se o índice de letalidade se o sistema de educação é fraco? E aí então foi criado esse conceito do IDH, do Índice de Desenvolvimento Humano. E o que ele diz é o seguinte, que a meta de todo governo deveria ser a do desenvolvimento como liberdade. Quer dizer, a noção de desenvolvimento deveria estar atrelada à capacidade das políticas públicas elevar o potencial humano para a literatura,